Olá, aqui é o Ed Paiva e esse é mais um vídeo em que eu vou falar sobre um assunto que já pode ter acontecido com você alguma vez. Você já sentiu alguma vez que falou algo que soou muito ruim para outra pessoa? Ou mesmo você já foi essa pessoa que recebeu uma informação e se sentiu magoado, atingido, ofendido com a maneira como o outro falou? Então, o tema de hoje é comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre isso alguma vez? Algumas pessoas não percebem, mas elas simplesmente têm uma comunicação muito violenta. E a comunicação violenta nem sempre ela é necessariamente agressiva. Às vezes você fala de forma violenta com o outro sem sequer saber que está sendo violento. Porque depende muito de como você estrutura as suas palavras, de como você projeta o seu tom de voz e principalmente, se for uma conversa pessoalmente, a maneira como você se comporta com a sua linguagem corporal. Agora atenção, se essa conversa for digital, for virtual, pior ainda. Você sabe que quando a gente está conversando só por texto, como no WhatsApp ou no chat do Facebook, por exemplo, a gente perde mais de 90% do impacto da comunicação porque a gente não tem nem o tom de voz nem a linguagem corporal. Bom, mas o que exatamente é isso? Uma comunicação violenta é esse tipo de comunicação que de alguma forma provoca no outro um tipo de violência. E essa violência não é física, mas é aquele mal, aquela coisa ruim que você faz ao outro com as suas palavras. Recentemente eu estava analisando uma espécie de comunicação violenta num grupo de WhatsApp. É um grupo profissional e as pessoas precisavam cumprir uma determinada tarefa e uma pessoa colocou que elas tinham que fazer essa tarefa de uma forma muito grosseira até. E ela teve uma comunicação violenta porque ela intimidava as pessoas ao mesmo tempo que pedia para que elas fizessem aquilo. E as pessoas se sentiam um pouco constrangidas e precisando se justificar do porquê não terem feito aquilo ainda, quando o contexto não precisava, não pedia aquilo. Aquele era um momento em que essa pessoa que estava pedindo, ela só precisava passar a mensagem de que todos precisavam executar aquilo. Ela não precisava ter utilizado palavras que deixassem as pessoas se sentindo culpadas por ainda não terem feito ou com medo das consequências de não fazerem aquilo. Quando você tem uma comunicação violenta, você atrasa os seus resultados, você atrapalha os seus relacionamentos, porque você, em vez de aproximar as pessoas e fazer com que elas estejam junto com você jogando o seu jogo, você afasta. E as pessoas vão passar a ter mais distância de você e a serem mais resistentes para as coisas que você pedir ou você convidá-las a fazer. Inclusive, no meu livro, no capítulo de Self-Feedback, eu dou algumas dicas de como você pode começar a perceber quando a sua comunicação é violenta com os outros e como você pode fazer para se observar e buscar uma autoanálise constante para melhorar a maneira como você fala com os outros. Existem alguns fatores que são determinantes para que uma comunicação deixe de ser violenta. Eu poderia falar sobre todos eles aqui, mas o vídeo ficaria muito longo. Eu vou citar alguns deles, e se você tiver interesse em saber mais sobre isso, deixe um comentário aqui que eu posso gravar um outro vídeo e detalhar como você pode começar a observar a maneira como os outros estão se comunicando com você, se essa comunicação é violenta ou não, e como você pode fazer para minimizar os impactos de uma comunicação violenta. Na verdade, seria o uso de uma comunicação não violenta. Então, para você poder começar a praticar isso, você precisa perceber que você precisa ser honesto, precisa praticar honestidade na sua comunicação, mas lembrando que a sinceridade precisa ser colocada de uma maneira confortável para o outro. Porque às vezes quando você é sincero demais no seu jeito de ser, isso chega para o outro de uma maneira negativa. Outra coisa é a empatia. Outro fator que você tem que observar é se você não está com raiva do outro, ou se o outro não está com raiva de você ou da situação, porque tudo isso pode influenciar para que essa comunicação fique aí de alguma forma negativa para uma das duas partes ou mesmo para as duas partes. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui, o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso falar também num próximo vídeo. E se você ainda não comprou o meu livro e quiser ouvir
Eu tenho um livro em audiobook, o Sua Mente, Seu Sucesso. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, e aí você vai poder saber um pouco mais sobre como praticar o self-feedback, que é uma técnica que eu apresento no livro, toda embasada em programação neurolinguística. Muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!